A todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar sobre um bocadinho sobre lógica. Eu sei que de vez em quando falo sobre isso, mas foi o que me ocorreu falar hoje. Quando é que nós podemos afirmar que algo tem lógica? Quando é que nós podemos afirmar que algo não tem lógica? Como podemos verificar isso? Vou fazer uma abordagem não tão clássica daquela perspectiva da micrológica, como eu já falei. Eu fiz um vídeo também, escrevi até nesta obra. E vou ler um bocadinho desta obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Vou ler um bocadinho sobre um capítulo, os princípios fundamentais da lógica. Eu vou fazer uma abordagem, vou tentar fazer uma abordagem simples, acessível para o público em geral. A propósito da nossa relação com a lógica, porque nós acabamos por trazer a lógica para cima da mesa. Todas as pessoas, no fundo, acabam por usar expressões como isto não tem sentido, isto é um absurdo, isto não tem lógica nenhuma. E eu quero fazer uma pequena desconstrução, não no enquadramento da filosofia clássica, numa perspectiva da macrológica, uma abordagem mais abrangente de quando nós queremos ver se alguma teoria, ideia, ideologia, entre aspas, tem lógica ou não tem lógica. Mas a grande questão não é saber absolutamente quando tem lógica ou não tem lógica. É a nossa relação com a lógica, a nossa relação com a lógica das coisas. E a nossa relação com a nossa ignorância em relação à análise da lógica das coisas. Este é o principal objetivo desta abordagem da macrológica. Porque em vez de estarmos centrados na importância, que também é importante analisar argumentos, a relação entre premissas, conclusão, todo esse tipo de coisas, há uma abordagem mais abrangente. Pronto, por isso é que é macrológica, não entanto micrológica. Portanto, dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para se inscreverem no canal, verem os restos dos vídeos, acompanharem o meu trabalho, porem like, comentarem porque isto é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Claro, também publico no Instagram, no Facebook. Sigam-me nas outras redes sociais, dependendo do sítio onde estejam a ver. Então vou passar a ler um bocadito desta obra. Reflexões filosóficas sobre a felicidade. Aproveito também para fazer a divulgação da obra. Não é óbvio. A obra que funciona bem como arma de arremesso, parece um tijolo. Então vamos lá. Página 174. Princípios fundamentais da lógica. Facilmente se considera que não tem lógica uma lógica que poder-se-á ainda não ter compreendido. Esta é uma das frases que se encontra na contracapa da minha obra Individuologia. Tenho reparado ao longo da minha vida que é muito comum as pessoas trazerem lógica para cima da mesa, realizando juízos lógicos em mil e uma condições. Há pessoas que realizam juízos lógicos diante de assuntos que estudam e investigam, mas também há pessoas que realizam juízos lógicos diante de assuntos que conhecem quase totalmente e com muita convicção. Por causa da forma precipitada e convicta com que muitas pessoas realizam juízos lógicos, mas não só por causa disso, eu criei os princípios fundamentais da lógica. Princípios formais e abrangentes, no sentido de se aplicar a lógica no dia a dia. No sentido de se evitar realizar precipitadamente juízos lógicos. No sentido de se potenciar uma adequada relação com a lógica. No sentido de se ter sempre em atenção à própria ignorância, pois facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica que poder-se-á não ter compreendido, porque poder-se-á ainda não se conhecer verdadeiramente. Se as pessoas admitissem constantemente a própria ignorância relativamente a qualquer assunto, com as virtudes morais da humildade, prudência e também autoconsciência, evitariam a realização de juízos lógicos precipitados. Há pessoas que não sabem quase nada acerca de determinado assunto, que poderá ser uma filosofia de vida, e no entanto julgam-na sem sentido. E se essa filosofia de vida for a salvação para a sua felicidade? Por exemplo, entre outros, quantos cientistas julgaram precipitadamente que não tinha nenhum sentido a teoria da relatividade de Albert Einstein, assim que ela surgiu, só porque não a conheciam e compreendiam verdadeiramente, e porque estavam apegados a outros paradigmas científicos? Pois, são muitas as vezes que trazemos a lógica e os juízos lógicos para cima da mesa de forma completamente precipitada e até falaciosa. Há uma grande dificuldade de as pessoas admitirem a própria ignorância e, por causa disso, condicionam a relação intelectual com a lógica e o conhecimento no sentido geral. Na minha obra Filosofia da Ignorância, exploro estas questões. O resto eu posso explicar. Minha obra Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. Eu abordo várias questões, a lógica é uma delas. Vamos lá. Princípios fundamentais da lógica. A diversidade elementar, congruência correlativa e estudação pela totalidade. Isto parece uma coisa assim um bocado forte, mas não é assim tanto. Qualquer sistema lógico, digamos assim, qualquer teoria, ideia, ideologia, ela sustenta-se pela totalidade. Nós conhecermos, basta ver este pormenor básico. Eu conhecer uma pequena parte de uma história não tem nada a ver com conhecer a história na sua totalidade, digamos assim. Pode ser quase utópico conhecer uma história na sua totalidade por causa dos milhares, milhões de elementos envolvidos, porque uma coisa implica outra e pressupõe outra e todo esse tipo de coisas. Mas é muito diferente a conhecer uma pequena partecita de um acontecimento histórico e conhecer a totalidade do acontecimento histórico.
Quando é que eu posso considerar que algo, em absoluto, que algo tem lógica ou não tem lógica? Quando eu conheço a totalidade deste sistema lógico, hipoteticamente. Tudo no campo da ideal, digamos assim. Mas o que é que acontece? A maior parte das vezes nós não conhecemos quase nada acerca dos assuntos. Nós somos muito ignorantes. Nós vamos desenvolvendo conhecimento, se formos procurando, se formos estudando, investigando. Porque esta é que é a grande relação que nós devemos ter com a lógica e com a lógica das coisas. A necessidade de nós procurarmos conhecimento, nós procurarmos informação, nós procurarmos, nós estudarmos, nós investigarmos, procurarmos mais conhecimentos, mais informações, mais sabedoria sobre as coisas. Sobre cada assunto em específico ou sobre um hipotético sistema lógico. Pode ser uma possibilidade lógica, uma realidade lógica, uma subjetividade lógica, uma objetividade lógica, dependendo do enquadramento. E o que é que acontece? Que eu reparo, e eu costumo dizer sempre que falo sobre lógica, eu uso essa expressão, eu reparo desde muito jovem como as pessoas trazem, mesmo antes de estudar filosofia academicamente, as pessoas trazem muitas vezes a lógica para cima da mesa. Que algo não tem lógica nenhuma, muito convictas acerca de determinados assuntos, e se uma pessoa perguntar o que é que sabem acerca dos assuntos, ou dar assim uma folha, escreve aí, então o que é que tu sabes, efetivamente, acerca dos assuntos, às vezes não sabem nada. Tem muita convicção sobre determinado assunto, teoria, ideia, ideologia, seja o que for, e uma pessoa vai ver e não sabem quase nada acerca do assunto. Mas trazem lógica para cima da mesa. Naquela lógica que é a pessoa cria a ilusão de que sabe tudo e às vezes só sabe uma pequena partecita e ela até poderá ser ilusória ou estar errada, não conferir com a realidade. Então, aqui não é só a questão da nossa relação com a lógica, o pormenor da lógica em si. É se nós estamos a praticar a virtude da humildade, se nós estamos a virtude moral, ou seja o que for, ou intelectual, dependendo da forma como a pessoa queira definir isso, ou enquadrar isso, ou se nós estamos como é que nós nos relacionamos com a nossa ignorância. Este é que, às vezes, mais importante, ou em primeiro lugar, na relação que nós temos com o conhecimento, em relação à relação que podemos ou não ter com o conhecimento, é a relação que nós podemos ou não ter, ou devemos ter com a nossa ignorância, ou com a ignorância no sentido geral. É aquela famosa frase associada a Sócrates, a admissão da ignorância é o princípio da sabedoria. Portanto, primeiro admitir a ignorância, depois, eventualmente, adquirir sabedoria ou procurar a sabedoria. É o primeiro passo é admitir a ignorância. E isto aplica-se também na nossa relação com a lógica, a nossa relação lógica com as coisas. Primeiro admitir a ignorância. Primeiro eu tenho de estar num ponto de humildade, digamos assim, em que eu admito que não sei nada acerca dos assuntos. Eu não sei quase nada. E mesmo que eu seja estudioso, investigador, há muitos pormenores que eu poderei não saber. Há muita coisa que eu poderei ignorar. Uma coisa, aquilo que eu sei acerca de determinado assunto poderá fazer com que eu ache que tem sentido, ou que não tem sentido, mas se eu conhecer o todo, esse todo poderá refletir-se numa incongruência. Ou poderá mostrar muita congruência e eu só conhecer uma parte poderá parecer incongruente. Vamos imaginar, 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Isto é uma equação simples. Faz sentido se eu conhecer a totalidade, que é 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Mas por alguma razão, numa equação simples, mas a realidade em geral de sistemas lógicos, ou seja o que for, teorias, ideias e ideologias, é muito mais complexo. Mas vamos imaginar que eu desconheço o pormenor do 4. Então só vejo lá 2 mais 2 é igual a 8. Se eu não conheço a variável 4, que é a totalidade da história ou da objetividade da coisa, se eu desconhecer a variável mais 4, para mim não fará sentido 2 mais 2 ser igual a 8. Mas a totalidade da equação é 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Não é 2 mais 2 é igual a 8. 2 mais 2 é igual a 8 não faz sentido. Mostra uma incongruência matemática, digamos assim. Mas 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Já faz sentido. Portanto, na totalidade faz sentido. Mas conhecer só a particularidade não faz sentido. Portanto, eu ignorar alguma variável pode parecer que alguma coisa é incongruente e, no entanto, poderá não ser tão incongruente se conhecemos o todo. Então é esta questão, por isso é que é a diversidade elementar, a congruência correlativa, a congruência entre os diversos elementos, por exemplo, imaginando esta equação matemática, e a sustentação pela totalidade. O 2 mais 2 é igual a, mais 4 é igual a 8, sustenta-se pela totalidade. Se eu conhecer a totalidade, verifico, sim, de facto, faz sentido. 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Mas se eu não conhecer a totalidade, 2 mais 2 é igual a 8, isso não tem sentido nenhum. Mas se calhar isto aqui não é a totalidade. E é o princípio da admissão da própria ignorância que eu quero deixar aqui como princípio fundamental para tudo. Nós temos mesmo, porque nós temos libertado aquele efeito de Dunning-Kruger, a incapacidade de admitir a própria ignorância, a própria incompetência. Também não cair no síndrome do impostor. Portanto, temos de encontrar um equilíbrio intelectual, que é valorizar o conhecimento já adquirido de uma maneira ou de outra, mas continuar a procurar conhecimento e admitir constantemente a ignorância que nós... Se nós estivermos sempre a admitir a ignorância que temos relativamente a muita coisa, quase tudo na vida,
naturalmente nós seremos muito menos fanáticos. Seremos muito menos pessoas fanáticas, intelectuais. Seremos muito menos, muito provavelmente não seremos tanto pessoas que impõem as suas ideias. A pessoa que admite a sua ignorância, que tem este princípio de humildade e que sabe que falha e que pode falhar e que pode estar a falhar em mil e uma coisas, ela naturalmente e até inconscientemente não irá impor tanto as suas ideias, porque ela não eleva à condição de superioridade, porque ela já relativiza, entre aspas, já sabe que pode ter ali muitos pormenores que poderão estar errados. Então a pessoa não impõe tanto. Porque a mesma arrogância que leva a pessoa a não admitir a própria ignorância, aquela precipitação e a falta de prudência intelectual também leva depois a impor outras pessoas. E a mesma humildade, ou poderá levar, e a mesma, a não ser que a pessoa tenha bloqueios de comunicação, seja o que for, mas às vezes tem vontade de impor, mas não consegue materializar. Pode acontecer essas coisas também. Mas a mesma humildade que leva a pessoa, em geral, a mesma humildade que leva a pessoa a admitir a própria ignorância em relação a quase todo tipo de assuntos, mesmo que seja estudioso, investigador e especialista na área, também leva naturalmente, em geral, também leva um comportamento de mais apaziguador e de menos imposição das próprias ideias às outras pessoas. Se a pessoa admite a própria falibilidade e admite a própria ignorância, ela sabe que tem limitações. Então porquê andar a impor às outras pessoas? E é esta grande questão também que eu quero deixar aqui. Isto, além de potenciar a nossa relação com o conhecimento, ela potencia uma mais harmoniosa relação com as outras pessoas. Com a alteridade intelectual, com a diferença, com a alteridade, com o contrário, com o contraditório, com o diferente. Porque uma pessoa vai admitindo a própria ignorância. A pessoa naturalmente é menos fanática. Portanto, se queremos equilíbrio intelectual, nós precisamos de muita humildade. Se queremos equilíbrio na relação intersubjetiva, na relação com outras pessoas, nós precisamos de muita humildade. Essa humildade é fundamental para tudo na vida. Para a nossa relação com a ignorância, para a nossa relação com o conhecimento, para a nossa relação com as outras pessoas, para não sermos pessoas conflituosas, estão sempre a impor as próprias ideias, como fanáticas intelectual que têm palas nos olhos. A falta de humildade coloca-nos palas nos olhos. Às vezes nós temos aquela humildade para admitir a própria ignorância. Faz-nos pesquisar mais, estudar mais, admitir a possibilidade de outra pessoa poder estar certa, mesmo que tenha ideias diferentes, contrárias e contraditórias às nossas. Ter curiosidade, liberdade, independência intelectual, curiosidade para aprender coisas novas. A pessoa compreende a necessidade de se colocar em causa mais facilmente. Mesmo que é muito mais acessível, até é muito mais fácil a pessoa aceitar processar o desconforto intelectual. Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica sobre a lógica, sobre a nossa relação com a lógica. Tenho outros vídeos em que eu falo acerca disso, tenho outras abordagens nesta obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, e outras obras que eu já publiquei. Dou cursos online que também abordo essas questões, cada aula eu dou a cada pessoa. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Os vários livros que eu publiquei eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Sugiro que sigam nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Tenho várias obras publicadas, vários em formato de papel, em formato digital. Foi esta obra que eu li, desta obra que eu li, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes, volume 1, 2, 3 e 4. Também tenho estes livros separadamente, estes volumes separadamente. Se quiserem contribuir mesmo para a sustentabilidade e crescimento do canal, subscrevam, comentem, partilhem, ponham like, ajudem este tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas. Se quiserem contribuir mesmo também, podem fazer doações pelo meu IBAN, pelo MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, porque eu neste momento não tenho patreon.com. Portanto, sejam felizes, reflitam sobre essas questões que eu abordei aqui e cumprimentos filosóficos.